você está vivendo num caos. E por opção própria, que é pior, até a pessoa ir dessa, né, para uma próxima, né? E aí o que acontece? Acelera, né, o processo. Pensa, por exemplo, alguma coisa na sua vida hoje que está fora de controle. Então, quando a nossa mente ela está sobrecarregada, que isso gera o estresse, isso gera ansiedade, isso gera as incertezas, que vai fazer com que a gente sinta aquela coisa no estômago, né? Começa a inflar, você começa a pensar, você começa a ficar nervoso, mas espera, você só tá vendo a rede social, você só tá vendo uma coisa lá, rodando as páginas, né? De onde que veio todas essas emoções, né? Quando você passa por uma dificuldade muito grande, é natural que você comece a olhar para a sua vida e você pense assim, nossa, será que tudo isso que eu estou fazendo faz sentido? Muito bem, Marcelo. RBN Notícias e o Marcelo Bresciani conosco. Hoje estamos conversando sobre o estoicismo. É o tema central do RBN Notícias de hoje. Eu lembro muito quando você fala de excesso de informações, né? Ou até mesmo redes sociais, né? A gente começa a ver os TikToks, as redes lá, começa... loucura. É uma loucura aquilo. E parece que ela gosta de mostrar para nós coisas polêmicas, coisas absurdas às vezes, coisas que vai fazer com que a gente sinta aquela coisa no estômago, né? Começa a inflar, você começa a pensar, você começa a ficar nervoso, mas espera, você só tá vendo a rede social, você só tá vendo uma coisa lá, rodando as páginas, né? De onde que veio todas essas emoções, né? E o estoicismo vai dar técnicas para você, vai dar ensinamentos, como você vai fazer para controlar seus pensamentos através do domínio das suas emoções. Ou seja, você está se preocupando demais com coisas que você não pode controlar. Isso gera tudo isso. Então, quando a nossa mente ela está sobrecarregada, que isso gera o estresse, isso gera ansiedade, isso gera as incertezas, será que isso que você está vendo você vai conseguir controlar? Será que é uma informação que ela está sendo útil para você? Sabe, uma coisa muito contrária do que a gente faz aqui, né? Aquele jornalismo sensacionalista, né? Que tem como objetivo, né, chamar a atenção, né? Começa uma mesma imagem, passa 1 milhão de vezes lá com o objetivo de inflamar as pessoas começam a falar sobre aquilo, começam a pensar, né? E será que esse tipo de coisa está fazendo realmente sentido? Será que não é um excesso de informação que vai fazer com que a gente fique preso? Porque as pessoas elas vão assistir esse programa sensacionalista um dia, assiste outro, chega ao ponto delas falarem, você não assiste isso, então você não está sendo informado. Como que você não sabe o que está acontecendo no mundo, né? Então, um ponto principal é o excesso de informações, mas as informações que não faz sentido para você, que não gera crescimento. Porque é importante você ler, é importante você se informar e conhecer coisas que vai promover o seu crescimento. Mas quando aquela informação ela tem como objetivo roubar a sua atenção, gerar uma dopamina lá, fazendo com que você fique lá cada vez mais naquilo, né? Você fica sobrecarregado e você começa a pensar que, será que eu consigo fazer? Eu não consigo, e você fica cada vez mais estressado. E você acaba brigando com as pessoas que não merecem, você leva isso para sua família, para o seu trabalho. Às vezes você chega no trabalho já cansado, né? Por causa de excesso de informações. Isso é um neurotransmissor, um hormônio mental, né, que chama dopamina. Né? Essa dopamina ela dá aquela sensação de prazer em você, é uma coisa que dá um bem-estar para você, né? Quer ver como que isso funciona? Isso acontece comigo com muita frequência. Eu tô lá dormindo, eu tô lá deitado à noite, olhando o celular, olhando as redes sociais lá, né? Tô na cama já, só com aquela luzinha lá, só passando. O sono parece que não vem, né? Porque aquilo lá tá te alimentando, né? Tá te dando aumentando o seu vício, né? Pela dopamina, né? Ao contrário, se você pega um livro e você tá lá na cama, a primeira página você já dorme. Por quê? Porque o livro não está te trazendo a dopamina, que é esse neurotransmissor que faz com que você fique ligado, que dá essa sensação de prazer em você, e você acaba, né, se viciando, né, não tem nem outra palavra, até procurei uma outra, mas não existe outra, você acaba viciando você em tudo isso que está acontecendo, em todas essas mensagens, todos esses sensacionalismos, essas coisas que alimentam. E por trás disso existem as redes sociais que estão ganhando muito dinheiro para manter você ali. E ela faz de forma com que ela mostre um vídeo atrás do outro e você começa a pensar, eu faço isso. Só mais um. Só mais um. Viciante isso. Viciante. Daí,
Nós precisamos aprender a tomar consciência dos nossos pensamentos. Pensar, entender, assim, como se fosse um observador. Coloque como se você fosse o espectador lá assistindo televisão, e na sua televisão lá, você está sentado confortavelmente numa sala e você começa a olhar aos seus pensamentos. Você vê seus pensamentos passando, como se você também fosse um vigia, né? Tem alguns pensadores da meditação, como o próprio Osho, ele fala que você pode ser um vigia olhando, quando você está meditando, olhando para os seus pensamentos, olhando para a sua mente. Então você começa a tomar consciência. Parece um exercício completamente difícil quando a gente fala agora. Umas pessoas vão falar que é fácil, mas é completamente um pouco desafiador você olhar para os seus pensamentos, porque muitas vezes quando você vê, você já pensou naquilo e passou, né? Mas com a prática você vai conseguir ter bons resultados. Então você tomar consciência daquilo que você está pensando, especialmente aqueles pensamentos que eu chamo de novelas mexicanas, onde você é o protagonista e as piores coisas podem estar acontecendo com você. Você está lá passando necessidade, as pessoas podem estar brigando com você está no meio de um turbilhão de coisas, né? Isso é uma novela mexicana que acontece na sua mente, isso nem aconteceu. Começa a prestar atenção nessas coisas que você está pensando que vai acontecer e provavelmente nunca acontece. Quando você toma consciência disso, você também vai olhar para as suas emoções, né? Você vai ver que tudo isso traz, mas quando você toma consciência dos seus pensamentos, você vai entender que você está se preocupando com coisas que você não pode controlar. Você está vivendo num caos. E por opção própria, que é pior, né? As pessoas elas estão lá vivendo um turbilhão de sentimentos, de coisas, né? Se antecipando, é aquela ansiedade, até do filme Divertidamente lá, aquela ansiedade que está lá tomando conta de tudo lá, fazendo com que você viva uma situação que aquela situação não vai acontecer, né? Então quando você toma consciência disso, você começa a pensar e você fala, não, será que isso realmente vai acontecer? Você começa a colocar uma ordem nos seus pensamentos, você começa a colocar a calma, você trazendo para o presente, né, dominando suas emoções, ao ponto de você entender, não, isso realmente é uma projeção, não é o real, não é o mundo, não é, as pessoas dificilmente vão fazer isso comigo. E quando você pensa assim, você traz para você aquela calma que vale, né, que vai agregar ao seu dia. Pensando, né, alguém fez uma coisa para você, né, uma coisa que talvez até sem sentido, né? E você pensou, sentiu aquilo, e você começa a pensar, acho que ela não gosta de mim. Acho que ela tá me maltratando. Eu acho que ela tá me evitando, né? A pessoa nem olhou pra você, passou por você e não te viu, ela tá me evitando. Mas ela não gosta de mim. Nossa, mas a vida inteira isso aconteceu. Nossa, as pessoas, ninguém me ama, ninguém me quer, assim. E você começa a levar. O que começou com uma pequena coisinha, às vezes a pessoa ela tava apertada para ir no banheiro. Passou por você e nem te viu, né? E você trouxe esses pensamentos para você, né? Mas como é que você faz para você prestar atenção nos seus pensamentos? Treino. É igual andar de bicicleta. Hoje, né, se você anda de bicicleta, você não consegue desaprender a andar de bicicleta. Mas quando você começa a pensar ali, você começa a analisar, ou como um vigia, olhar, simplesmente vigiar a sua mente, você vai chegar a um ponto que você vai conseguir, e aí a partir daí você vai se exercitando, vai treinando essa observação. O estoicismo, Marcos, ele é uma filosofia, como você bem falou, né? E ele foi lá atrás, lá na Grécia Antiga, ele foi fundado, né? Ele foi concebido, pensado talvez, por Zenão. Ele estava lá no seu barquinho, Zenão era um mercador, ele estava lá no seu barquinho, lá numa viagem, e ele naufragou. E você sabe que as pessoas, quando elas passam por alguns perrengues muito fortes como esse, né? Ele quase morreu, lá, náufrago, né? Ele começa a pensar a respeito da vida, né? Quando você passa por uma dificuldade muito grande, é natural que você comece a olhar para a sua vida e você pense assim, nossa, será que tudo isso que eu estou fazendo faz sentido? Né? Um mercador que estava lá viajando de cidade em cidade, conversava com muitas pessoas, né? Mesmo que os empreendedores ou os vendedores hoje, né? Eles estão atrás de vender, de fazer negócios, e quando é difícil fechar alguma coisa, e quando fecha, né, dá graças a Deus, ou quando não fecha, começa a pensar. Então imagina o estresse que é numa situação assim.
Então o Zenão, ele começou a pensar e ele entendeu que esses desafios, né, essas coisas da vida, tem muitas coisas que a gente não consegue controlar. Pensa, por exemplo, alguma coisa na sua vida hoje que está fora de controle. Né? Tá fora de controle no sentido de que não é você que decide, não é você que manda, não é você que vai mexer para que aquilo funcione. Simplesmente você precisa conviver com aquilo. Quando as pessoas falam muito de política, elas pensam que a política lá está afetando a vida delas ou coisa e tal, né, elas começam a brigar por isso. Você lembra quando as pessoas brigavam por candidato A ou candidato B? Sim. E eram coisas que as pessoas não têm sobre controle. Então, o estoicismo ele vai falar o que você não tem sobre controle, não adianta se estressar. Deixa a coisa acontecer, porque seja lá o que vai acontecer daquela situação, você vai ter que aprender a conviver com isso. E como você falou, do caos do pensamento, o caos está acontecendo na mente. É a mente que está funcionando como um carro lá, funcionando na primeira marcha a todo momento, né? Você tem que aprender a engatar a segunda, né? A terceira, a quarta, desenvolver velocidade.